Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E já temos novo Primeiro-Ministro. Viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E olá, Helena Pereira. Olá, viva. Contamos com todos neste podcast. Também conta com todos Luís Montenegro, a citar Papa Francisco, e também Luís de Camões neste discurso de tomada de posse. Vamos ouvir em excerto o novo Primeiro-Ministro. A investidura parlamentar, nestas circunstâncias, só pode significar que as oposições vão respeitar o princípio de nos deixarem trabalhar e executar o programa do Governo. Não se trata de uma adesão a esse programa, mas antes de saber se há um bloqueio à sua execução. Ana, o que é que achaste deste primeiro discurso de Luís Montenegro como Primeiro-Ministro? Engraçado que para um governo que não tem maioria qualquer, parece-me um discurso bastante autossuficiente. Eu não consigo perceber. E é um discurso que entra ao ataque, curiosamente, por muita humildade que Luís Montenegro tenha atirado para cima do discurso. Vamos ser humildes, vamos dialogar, vamos não sei o quê. Depois há 3 ou 4 partes onde ele diz: o nosso programa é para cumprir. Ou seja, ele não diz que o nosso programa é para negociar. Ele diz que é para cumprir. Ele é muito afirmativo na apresentação do programa. E se o programa, por alguma razão, portanto, ele não se dispõe a negociar, por muito que diga que vai dialogar, eu acho que é um primeiro-ministro que depois, a maneira como ele se refere ao PS, que ele diz que o PS já disse logo no dia da derrota, em que assumiu a derrota, que não votaria nenhuma moção de rejeição. Mas ele quer, Luís Montenegro, agarrar essa frase do PS de não votar moção de rejeição ao facto de ter uma expressão que não votar uma moção de rejeição, ou seja, não aceitar que o governo avance, que o governo tome posse, que tenha, vá lá, a bênção parlamentar. Não é um cheque em branco, mas também não é um cheque sem cobertura. Ou seja, ele está a querer associar o PS desde o início à salvação, entre aspas, do governo. E quando diz, e isso parece-me ainda mais brutal, que o PS tem que escolher se vai ser uma oposição democrática ou um bloqueio, isto é aquela velha teoria das forças de bloqueio de Cavaco Silva, que tanto lhe rendeu, parece que ele está a fazer um cheque, ele falou em cheque sem cobertura, com CH, não é? Mais um cheque, mas eu acho que neste discurso ele faz um cheque ao PS, no cheque do xadrez, obviamente. Há aqui um cheque, ele não avançou o peão, avançou o cavalo. E para quem sabe xadrez, sabe que um lance de cavalo... Avançar o cavalo é perigoso, não é? É bastante perigoso. Ele lança o cavalo contra o PS. É o que me pareceu deste discurso, sinceramente. Helena, já não ouvíamos Luís Montenegro desde o dia em que foi indigitado, já em Bruxelas, foi a última vez que falou publicamente, e o que eu te pergunto é, depois deste tempo, o silêncio valeu a pena ou nem por isso? Havia alguma expectativa de algumas coisas que se queria perceber quais seriam as prioridades de Montenegro, e eu acho que, não sendo um discurso muito espetacular, ele dá pistas sobre as prioridades, e há aqui algumas coisas surpreendentes. Já lá vou. Deixa-me, antes de ir aí, deixa-me só dizer uma coisa. Realmente parece que Montenegro, aproveitando a tua primeira pergunta, Ana, parece que Montenegro foi ler o discurso de Cavaco Silva de 85, e mais uma vez aquilo que a gente aqui fala, que é ele está a tentar fazer uma narrativa de que agora vive-se um período parecido com o de 85 e com o Cavaco, e nós várias vezes dizemos que há diferenças. Ele volta, esta do deixa-nos trabalhar foi aqui posta mesmo para ser o slogan, por assim dizer, desta nova fase. Luís Montenegro sabe que não vai correr bem, isto não vai correr bem, e portanto, por isso é que eu acho que é a única explicação, por isso é que ele entra logo com esta força toda, porque é como a Ana diz, isto não é o discurso de alguém que precisa de apoios e que tem uma maioria relativa muito pequenina, não é nada disso. Aliás, por exemplo, o que me espantou, e uma das coisas que mostra isso, é ele chegar a dizer que uma das prioridades, deixar muito claro, a história do IRC, a baixa de 6 pontos em 3 anos, é exatamente o que estava, sim, de 21 para 15.
era o que estava no programa da AD, uma baixa de 2 pontos ao ano. Porquê é que isto é significativo? Porque é uma medida que ele muito dificilmente terá o apoio do PS. E porquê é que ele vai buscar, então, uma coisa que aparentemente é tão difícil de negociar? Porque ele quer dizer que quer fazer o seu programa, quer cumprir o seu programa e que não o vão deixar. Mas nesse Portanto, caso também não será difícil, nesse ponto ao certo não será difícil o apoio do Chega, não é? Portanto, isto depois acaba por ser Mas isto já é o discurso de campanha eleitoral. Ele já começa, ele desde o primeiro dia já está a fazer aqui tudo direitinho para um dia, quando houver eleições antecipadas, ir pegar em tudo aquilo que ele queria fazer que não deixaram. E então, para mim, Ele fala nisso claramente. o IRC neste cenário é exemplificativo. Depois, sobre as prioridades. Não, e antes disso, e tem piada porque o próprio discurso anterior, o próprio discurso de Marcelo, é quase de que isto não vai correr bem e vai durar pouco tempo. Eu nunca vi um discurso de um presidente assim. E depois chega o primeiro-ministro, e quem não perceber nada disto, chega o primeiro-ministro a falar como se estivesse quase, pronto, lá diz que é preciso diálogo e não sei o quê, mas como diz a Ana, com autossuficiência. Nem bate certo, não é? Comparemos os dois discursos. Realidades paralelas. Exatamente. Montenegro fez também lembrar um bocadinho António Costa em 2021 com este é o meu programa, é isto que eu quero cumprir, ou seja, era o meu orçamento, é isto que eu vou cumprir, portanto se o Bloco de Esquerda não quer, este é o meu programa e vamos por aí Agora só para me calar e para responder à tua pergunta das prioridades, eu apontei uma coisa interessante, a determinada altura ele próprio diz quais são as prioridades dele, ele diz assim, saúde, habitação, transportes, justiça, segurança. Ora, não estão aqui os professores. Eu acho que os professores vão ter que esperar muito. Depois estava lá também a corrupção, a juventude, ele acabou por tocar... Pois, mas acho muito significativo isto. Acho muito. Mas não foi enfático, de facto, na questão dos professores. É verdade, podia... E também se esteve nas tintas, ou pelo menos ignorou olimpicamente aquele famoso desafio de Pedro Nuno Santos de resolver rapidamente a questão das carreiras. Sim, das carreiras da função pública, completamente. Sim, ele disse que ia resolver e que teria que resolver e havia coisas que eram importantes, foi dando o sinal de que haveria, mas ele que precisa de tanto apoio do PS, ele quer um apoio sem condições. Portanto, há aquele desafio, aquela proposta, aquela manifestação de boa vontade, entre aspas, que Pedro Nuno Santos deu a dizer que estaria disposto para viabilizar bem que fosse um orçamento retificativo para resolver estes problemas que constavam dos programas dos dois partidos, ele aos costumes disse nada, não é? Portanto, Montenegro vai querer fazer o seu programa e depois vai querer vitimizar-se quando chegar à altura. Sim, deixa-nos trabalhar e quem não ajudar a construir consensos, a responsabilidade será de cada um. Pergunta para resposta rápida, Helena. Pedro Nuno Santos fez bem em não ter ido a esta cerimónia de tomada de posse e ter mandado o Alexandre Leitão em representação do PS? Olha, acho estranho, não sei qual foi a razão, mas diria que só assim uma razão muito grave, por assim dizer, é que justificaria. Achei estranho. A mesma pergunta, Ana. Fez muito mal. Aqui está uma questão institucional. Eu acho que Pedro Nuno Santos, depois de ter feito o acordo na semana passada com o PSD por causa da mesa da Assembleia, agora deve estar cheio de medo de parecer que há um bloco central. E então é isso que o faz a não pôr os pés numa cerimónia institucional. Não se justifica o que fez. E não acredito, embora fosse possível, mas não acredito de todo que estivesse em causa qualquer questão familiar importante que o impedisse de estar, qualquer problema de saúde. Não foi. Achou que o sinal de que não havia bloco central, eu acho isto uma infantilidade, desculpa. Quer dizer, a política não se faz assim, isto é uma mera cerimónia institucional. Mas eu acho que ele ficou cheio de medo. Sinceramente, acho que ficou cheio de medo com os fantasmas do bloco central que se levantaram na semana passada. Custa-me perceber isso, a sério, porque acho que se foi isso, é tão desajustado que eu acho que é desajustado e é infantil, sinceramente. Nesta quarta-feira haverá o primeiro Conselho de Ministros, mas está feita já a primeira reversão. Voltou o antigo logotipo do governo. Não vou perguntar qual é que é a vossa opinião sobre isso. Mas... Que ridículo, é tão ridículo. O logotipo do governo é irrelevante. Não, mas é engraçado como esta necessidade de um governo de direita
tem necessidade faz-me lembrar quando Durão Barroso dizia que queria que o hino nacional fosse aprendido em todas as escolas, só faltava ser de pé à entrada. Quer dizer, a direita sempre teve necessidade assim como houve aquela manifestação absurda por causa de uns buchos ali no Praça do Império, aqui em Lisboa. Exatamente. Em que a direita toda se juntou, direita de várias formas, não foi só a direita populista radical, mas muita gente da chamada direita democrática também se juntou. Agora aquela necessidade contra um símbolo que era lindíssimo, feito pelo anterior governo. Quiseram mudá-lo para voltar a esfera armilar, mas são aquelas coisas patrioteiras bacocas, na minha opinião. Mas pronto, olha, também não acho que não é daí que o gato vai às filhoces. Não é daí que o gato vai às filhoces. É só meramente simbólico também a marcar este primeiro dia do Sim, é aquela Executivo. coisa da direita de achar que é sempre mais patrioteira do que o PS. Enfim, mas isso não vale a pena, de facto. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. Beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.